Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer o conteúdo de uma forma um pouco diferente. Eu quero muito falar sobre os livros da Rina Kent, que é uma escritora que eu gosto bastante lá do exterior. E enquanto isso, eu vou me arrumando porque depois eu preciso sair para trabalhar. Então, fiquem aí com o vídeo e até! Então, gente, para quem não conhece, a Rina Kent, ela é uma escritora lá de fora. E ela tem o Rinaverse, que foi um conjunto de livros que ela foi escrevendo e que eles se passam no mesmo universo. Então, os personagens se conversam, os principais de um livro depois passam a ser secundários em outros, e toda aquela questão de universo que a gente está acostumado. E eu, sinceramente, gostei muito dos livros dela, porque por mais que são romances e eu tô mais habituada a ler fantasias, eu achei eles muito interessantes. Cada livro é uma temática, com exceção de alguns que às vezes são trilogias, quando ela precisa fragmentar um pouco a história, porque tem muita coisa acontecendo. Mas geralmente são livros únicos e são muito bons. Ela tem muitos livros, gente, sério. É tipo um esquema de pirâmide, assim. Mas eu queria trazer um pouco sobre os meus favoritos. Até porque eu acho que são os principais, porque agora ela tá lançando uma coleção de legados, né, de legacies, que na verdade são os filhos dos livros que ela anteriormente escreveu. Eu acho que o primeiro livro que tem que estar nessa lista toda é Deviant King, que é uma trilogia que foi basicamente assim onde todo esse universo começou. Ele conta a história da Elsa, que tá se formando no colegial. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu não gosto muito de livros de colegial, mas esse ainda é passável, porque a gente passa um pano, né, pros livros que a gente gosta. Ela sofre bastante com a escola, com o bullying, porque simplesmente um dos caras lá mais populares e famosos detestou ela desde o primeiro dia, assim, e falou que ia fazer a vida dela um inferno. Bem clichê? Talvez. Mas tem muitos outros elementos que vai trazer no livro. E ele é meio que a porta de entrada pra a Rina conseguir depois lançar livros dos outros personagens. Inclusive do pai do Aiden, que simplesmente é um dos melhores livros que eu li. Eu não sei se ele tem traduzido a trilogia do Deviant King, mas o livro do pai dele, que é O Domínio de um Rei, tem traduzido já. Tem, acho que é disponível até no Kindle Unlimited para quem tem a assinatura. E é muito bom. Então vamos falar sobre ele. Como os livros se conversam, eu vou tentar falar bem pouco sobre eles para ninguém tomar nenhum spoiler caso se interesse para ler. Mas o livro do pai dele, basicamente, é a história do romance dele com a protagonista desse livro, que simplesmente ela tava fugitiva e ela é a irmã mais nova da ex-esposa dele que morreu. E ela decide meio que voltar pro círculo de conhecidos dele. Não voltar assim, mas entrar em contato com pessoas porque são pessoas poderosas e ela precisa de ajuda para a empresa dela. Só que ela acaba ganhando a atenção dele, que fica puto que ela simplesmente desaparece e nem deu as caras no velório da própria irmã. Conta a história deles. O outro livro dessa saga que eu gosto bastante é o livro do Cole com a Silver, que é Ruthless Empire. Que na verdade eles são colegas do Aiden e a história deles tem muito a ver, assim, é no mesmo tempo. E tirando a história do pai do Aiden, a história do Aiden e dos amigos deles são tudo num tempo assim parecido, né? Durante o ano sênior do colegial lá deles, do ensino médio. E eu não posso dar muitos detalhes porque senão é total spoiler, mas é muito bom. Fala sobre o Cole e a Silver.
E, francamente, eu gostei bastante, porque eu não tava esperando ver um ponto de vista de uma personagem que nos outros livros é odiada, né? É meio que a vilã. A vilã, assim, né? Antagonista, vamos por assim. E eu gostei muito, e fica a dica dessas 3 sagas dessa linha principal pra ler. Agora vamos pra outra saga do Renaverse, que é a saga da máfia. Gente, sério, eu acho que da saga da máfia não tem um que eu não adore. De verdade. O último que a Arena lançou desse universo é a saga do Blood of My Monster. Acho que é esse o nome. Deixa eu checar. É isso mesmo. E esse livro é maravilhoso, é uma trilogia que ela lançou. E tem outras 2 sagas que eu gosto muito, que eu acho que são as únicas 2 sagas que até agora ela lançou, que é Throne of Power, que fala sobre a Rina com Kyle, e o outro livro deles que todo mundo gosta muito, que acho que está sendo traduzido ou já foi traduzido, que é Vow of Deception, que é a história da Lia com Adrian. É muito bom. Pra eu não dar muitos spoilers, todos são romance e todos eles se passam em alguma questão de treta da máfia russa, a Bravta. E, francamente, eu já li e reli as sagas milhares de vezes, assim, porque eu acho elas muito boas. Infelizmente, por serem livros importados, eles são caríssimos, e aí por isso que eu não compro. Mas todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited em inglês. E eu acho que cada vez mais estão trazendo aqui no Brasil, então talvez seja fácil de você encontrar traduções não oficiais, mas eu acho que vale super a pena dar uma chance. Só pra situar um pouco, a história do Adrian com a Lina, eu confesso que eu não lembro muito, mas tem uma questão dela se parecer com a ex-esposa dele, que não lembro se morreu ou tava desaparecida só. E ele pede pra ela fingir que é a esposa dele, pra ele conseguir manter a posição de poder dele, né, sem ser questionado, essas coisas. A história da Rina com o Caio é mais ou menos assim. A Rina, ela é uma das únicas mulheres que tem uma posição de poder dentro das cabeças da Bravta, né, da alta escala. E ela decide pra a prima dela não ter que se casar com o cara, por elas serem da mesma família, ela decide aceitar a proposta de se casar com o filho de um dos cabeças lá da Bravta. Só que esse cara encontrou o filho perdido dele, que é ninguém mais, ninguém menos que o Kyle, que era um assassino de aluguel, que uma vez aceitou um job de ser o guarda-costas da Rina muitos anos atrás e depois simplesmente desapareceu no ar. E agora ele voltou pra se casar com ela. E tem toda a treta dele querer ter as próprias vontades dele, né? De se vingar, tudo. E os próprios planos dele. E a Rina, ela é muito inteligente e muito rancorosa. E ela não engole essa ideia dele simplesmente ter voltado pra Bravta como, sei lá, uma Cinderela. E querer se casar com ela. Então a gente tem toda essa questão de poder, enquanto isso os, é, os russos eles estão com um problema com a máfia irlandesa. Então tem toda essa questão de poder, de treta entre máfias, eles precisam buscar ajuda dos italianos e da Yakuza, né, dos japoneses, enfim. É bem interessante. E a terceira saga, que é o Blood of My Monster, fala sobre um outro cara da cabeça da máfia, né? Então a gente tem aí 3 histórias dos principais da máfia, que é o Adrian, a Rina e o Kirill. O Kirill, ele foi pro exército, se não me engano, americano. Simplesmente o pai dele obriga ele a voltar pra máfia mesmo russa, sendo que era um cargo assim que ele não queria ser herdeiro do pai dele. Porém, a principal desse livro, a Alexandra, ela tem a própria agenda dela
E ela decide pedir ajuda pro Kiro pra ela conseguir força pra lutar sozinha, pra crescer sozinha. Porém, Alexandra está em um disfarce como se fosse Mulan de Alexandre. Porque eles não podem saber que ela é uma mulher, porque na verdade ela é uma mulher caçada. E tem toda a história dela, do passado, tem o porquê dela ter escolhido justo o Kiro dentro do exército pra, pra lutar e pra conseguir juntar informações pra descobrir quem assassinou a família dela e quem tá atrás dela. Enfim, são livros excelentes e eu recomendo todos. A história do Kiro é uma trilogia e a do Adrian também, se não me engano. A da Rina, eu tenho certeza que é só uma duologia. E dos livros da primeira saga que eu comentei, né? Sobre o Aiden e seu pai. A saga do pai dele é uma duologia também, são 2 livros. A do Adrian, que é a principal, que foi meio que a porta de abertura para tudo, são 3. E o livro do Cole com a Silvers é um livro só, é um livro único, como a maioria. E aí, só pra falar como um bônus, depois de todas essas sagas, tem a história dos filhos deles, tanto da galera da máfia quanto da galera do Reino Unido, que é basicamente. São livros únicos e tem a história do filho deles. Eles estão em uma faculdade, na verdade, que os pais deles financiou. Os pais do Reino Unido financiou uma faculdade do Reino Unido ali, né, numa ilha. E os pais da máfia financiaram uma faculdade do lado, assim, praticamente no mesmo campus, uma faculdade americana, também nessa ilha. Então, são faculdades, assim, que tem uma rivalidadezinha e que, francamente, a dinâmica deles eu acho incrível. Essa questão de personagens, de faculdades e de clubes inimigos, né? Toda essa questão. A Rina ainda tá lançando livros dessa saga, mas eu acho que as que eu mais gostei até agora foram 3. E talvez eu possa colocar em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas acho que eu não vou fazer porque ela ainda vai lançar um livro que eu tô super ansiosa pra ler, que vai sair em dezembro. E que acho que é um dos primeiros livros de relação homoafetiva que ela vai escrever. Acho que é a primeira. E são personagens, assim, incríveis que eu tô muito atenta pra ler. Mas acho que os 3 que eu gostei mais, assim, foi o último que ela lançou, que é God of Ruin, que fala sobre a história do Landon com a Mia, que é uma menina da família da máfia, ele sendo o filho de um dos personagens lá do Reino Unido, né? Da Inglaterra. O outro que eu gostei bastante é God of War, que é a história do Jeremy, que é o filho do Adrian, com a Cecily, que é uma das filhas lá de um dos personagens dessa saga aí do Reino Unido. E o primeiro, que, de novo, né, por ser saudosismo e tal, o primeiro sendo o primeiro, e eu gosto muito do personagem principal, que é a história do Killian com a Glindon. A Glindon sendo uma King, uma da filha dos parentes lá da família lá do Aiden, e o Killian sendo o filho de um personagem que ele é primo da Rina, da personagem da máfia. Os pais do Killian têm os seus próprios livros também, mas eu não citei porque, por mais que faça parte do Rinaverse, eu não acho tão importante, não curto tanto. Assim como outros livros da saga desse de Reino Unido e mesmo de sagas meio que spin-off que são do mesmo mundo, mas que não são tão principais e tão legais, eu acabei não comentando porque era pra ser um vídeo curto. Mas eu acho que são os 3, assim, que eu mais gostei. O outro que lançou, que é o God of Pain, eu não curti tanto não, vou ser sincera. Então é isso, gente, eu já me demorei demais, preciso ir. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro os livros da Rina Kent, eu queria muito trazer um vídeo só sobre eles. Mas talvez eu traga um pouco mais pra falar sobre Troops, pra você se situar, pra ver o que você mais gosta. Se é um Enemies to Lovers, se é uma adaptação de uma coisa assim mais uma releitura, né, tipo esse caso da Mulan que eu citei da história do Kiro. Eu vou tentar trazer mais vídeos sobre essa temática, ainda mais sobre Dark Romance, que eu leio bastante. E é isso, até a próxima e tchau, tchau!